Olá, povo de Deus. Olá, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui hoje para refletir convosco acerca do tempo entre a Páscoa e a festa do Pentecostes. Vamos falar de 50 dias de intervalo. 50 dias que se passam entre a Páscoa e o Pentecostes. E a Bíblia diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus, ainda estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então eu gostaria, durante alguns minutos, dar-vos uma perspectiva do Antigo Testamento, uma perspectiva do Novo Testamento e também uma perspectiva do ponto de vista de hoje, atualmente, acerca de este intervalo, este período entre a Páscoa e Pentecostes. Então, está registado que há uma perspectiva do Antigo Testamento, há uma perspectiva do Novo Testamento e nós estamos a registrar dia a dia, ainda hoje, a nossa própria perspectiva. Nas duas tradições, na tradição judaica, tal e qual como na tradição cristã, ambas as festas estão ligadas e intervaladas por 50 dias. 50 dias que separam uma festa da outra. A festa de Pentecostes é celebrada em ambas as tradições. São 50 dias depois da Páscoa que acontece a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra especificamente ligada ao termo 50 dias neste caso. Então, a perspectiva do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, sobre Pentecostes é uma festa judaica que tem o seu fundamento em Levítico, capítulo 23, o versículo 15 ao 22, que diz assim: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor das vossas habitações. Trareis 2 pães de movimento de 2 dízimas de farinha. Serão levedados, se cozerão primícias ao Senhor. Também, com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocausto serão ao Senhor com a sua oferta de alimentos e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Onde é chamada esta festa também a festa das semanas. A partir do primeiro dia da colheita serão contados 7 semanas completas. E no 50º dia será levada uma oferta ao Senhor. É um dia de Assembleia Santa. A partir da destruição do templo pela Babilónia, a celebração dessa festa começou a recordar o dom da lei recebida por Moisés no Monte Sinai. Então, demos aqui uma pequena perspectiva do Antigo Testamento. Agora, em breves momentos também, vamos dar uma perspectiva do Novo Testamento ou uma perspectiva da Nova Aliança. Os cristãos, hoje, tal como naquele dia, relembram o dom do Espírito Santo recebidos pelos apóstolos, reunidos no cenáculo 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, conforme há relato em Atos capítulo 2. Então, vamos dizer que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Em primeiro lugar, os discípulos celebraram e saíram para uma vitória. Então, tinha havido uma morte, mas Jesus ressuscitou. Da mesma forma, hoje, da mesma maneira, hoje nós ouvimos uma promessa e nós celebramos. Então, todos nós
desde os nossos antepassados, nós celebramos uma vitória, nós celebramos uma ressurreição. Mas, em segundo lugar, eu ponho uma questão. E depois? O Senhor Jesus subiu ao céu. E depois? Esta é a questão. Eles ficaram sozinhos, certamente inseguros, certamente receosos acerca daquilo que poderia vir a acontecer. Da mesma forma, muitas vezes nós ficamos sozinhos, inseguros, receosos acerca do que pode vir a acontecer. Embora possamos ter experimentado uma vitória, embora possamos celebrar, muitas vezes nós também ficamos sozinhos depois da vitória, sozinhos depois da celebração, ansiosos, receosos. Assim, neste ponto de raciocínio, quero partilhar também o terceiro ponto, que é, embora os discípulos tivessem uma promessa, e essa promessa passava por ficar em Jerusalém até que acontecesse alguma coisa, da mesma forma, nós temos uma promessa, cada um de nós tem uma promessa. Enquanto a promessa vem e não vem, como é que eles reagiram? Como é que nós reagimos enquanto a promessa não acontece? Podemos olhar para a história e para a ação de muitos e vemos, adaptaram-se eles? Adaptamos-nos nós? Resignamos-nos nós? Conformamos-nos? Assim como alguns se conformaram, porque sabemos que alguns até voltaram às suas lides antigas. Conformamos-nos perante uma situação, bom, então isto não acontece. Ou prepararam-se e esperaram a promessa. Qual é a nossa posição? Preparamos e esperamos a promessa? Vamos esperar e preparemos-nos? Então, e assim nós vamos encerrar este ciclo de pensamentos. Qual é a nossa perspectiva hoje? Quero-vos dizer, tal como as riquezas estão debaixo dos nossos pés e nós temos que saber como extraí-las, as promessas de Deus igualmente estão à disposição de cada um de nós. Basta esperar, aprender e receber a cada tempo e em cada circunstância. Em cada tempo, em cada circunstância, em cada ocasião, temos que nos lembrar, a promessa foi-nos dada. As promessas foram-nos dadas. O que é que nós estamos a fazer com as promessas? O que fazemos enquanto esperamos? Para terminar, eu vou citar alguns pensamentos do salmista, ou de vários salmos, quero eu dizer, que diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei na Tua palavra. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará.